Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos capacita e nos fortalece. Aquele que nos ensina sempre marchai adiante, perseverai segundo as obras de justiça. Aquele que traz juízo sobre toda boa obra. Trazer juízo é trazer à tona aquilo que se semeou, aonde tanto o que semeia a semente má, assim como quem semeia a semente boa, que só é possível através daquele que é a árvore da vida, aquele que nos concede a oportunidade de sermos ramos dos ramos, aonde aqueles que são submissos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E o juízo para os que semeiam a maledicência e não se arrependem, acabam colhendo a sua própria maledicência. A palavra diz que quando o Senhor, aquele que traz o juízo, é o galardão. Antes, segundo a lei dada por Moisés, era olho por olho, dente por dente, aonde quando eles encontravam pecador, eles assim como apanhou aquela mulher em adultério, e a puxaram pelo cabelo, segundo a própria ira, que a lei dada por Moisés é o poder da ira. A lei mata, o Espírito vivifica. E eles diziam: mestre, pela nossa lei podemos apedrejá-la. E Jesus, escrevendo com o dedo na terra, diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que não reconhece que é pecador, do qual Jesus diz que veio buscar pecadores e não justos, tem o seu nome escrito na terra. E semeia aquilo que semeia pela carne, se semeia para a ruína e para a destruição. Aonde quando ele traz juízo, o juízo sobre os seres humanos. Alguns, o galardão que ele transforma é um castigo, é uma punição por aquilo que semearam e não se arrependeram. E o galardão para aqueles que se arrependeram e perseveram, não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem, é uma recompensa. São aqueles que semeiam segundo o próprio Espírito, aonde ele mesmo nos ensina: não tem plano de vos causar dano algum, mas plano de vos fazer prosperar. Aonde aqueles que semeiam segundo o seu Espírito vão colher no devido tempo, porque tudo é segundo o seu tempo. E o juízo, ele está trazendo juízo sobre toda a carne. São tempos de ira para aqueles que rejeitam o fundamento colocado, aonde ele nos ensina que começa pela própria casa, aonde ele nos ensina: tu vives no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Porque ele nos ensina também: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, com os porcos, não deis o que é sagrado aos porcos. Porque muitos, quando ouvissem essa verdade, a palavra de Deus, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos. Mas a incumbência daqueles que têm o dom de justiça é exortar constantemente, segundo a verdade, porque nós jamais iremos nos calar, porque o Senhor nos ensina
Ai daquele que disser algo que ele não disse, assim como ai daquele que ele peça para que diga algo e não diga. Nós temos um voto para com o Senhor e não fizemos voto de tolo, mas de cumprir, enquanto aqui estivermos com esse pneuma, o fôlego de vida, do qual Ele que permite. Enquanto nós estivermos respirando, ninguém há de se calar os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, tudo em conformidade com o seu espírito. Nada nós falamos pelo seu espírito, a palavra é dele, ele coloca a palavra em nossa boca. Porque aqueles que anunciam a vontade própria humana não produzem a profecia. São palavras destituídas de sabedoria, que, se colocada na balança, não tem valor real algum, não tem peso na balança. E a balança dele, ele detesta a balança desonesta. A balança dele é fiel e verdadeira. E assim perseverar em mais um dia contemplando, porque a palavra diz que pelos seus frutos os conhecereis. Como não existe árvore boa que produz maus frutos, e inversamente uma árvore má que produz bons frutos. Por isso ele é aquele que traz o galardão e se conhece segundo aquilo que semeou, aonde perseverai em mais um dia. Levantai ao alto mão santas, porque muitos são os que levantam mão cheia de sangue de inocente, assim como muitos são os que louvam e adoram com um coração, mover de lábios com falsidade, lábios bajuladores, e um coração distante, ou seja, não tem adoração, porque a adoração, ela é sincera, segundo um coração que flui de um coração reto. E quando não há retidão, o Senhor, sondando a intenção da mente e do coração, conhece entre os que são sinceros, assim como são os bajuladores. A palavra diz que aqueles que seguem na sinceridade, o ósculo, o beijo que há verdade. Assim como sabemos do beijo de Judas, que é o beijo dos traidores, aonde ele foi traído para que se cumprisse as escrituras, mas não enganado. Não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Assim como Davi já anunciava, até mesmo o meu amigo que comia do pão comigo, em minha mesa havia de o trair. Assim como Pedro o negou, mas ainda houve oportunidade quando diz e a Pedro, para que Pedro também estivesse aguardando o revestimento do alto, do qual ele os batizou foi visto como que línguas repartidas de fogo. O batismo daqueles que perseveram e recebem segundo aqueles que passeiam pelo fogo e na verdade não se queimam, porque a obra permanece. Pelo fogo sois provados, assim nos diz o Senhor. Assim como o crisol é para a prata, o fogo para o ouro, o Senhor é aquele que esquadrinha a intenção do coração, e pelo fogo sois provados, assim nos diz o Senhor.